Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos aí a mais um dos nossos conteúdos semanais e dessa vez um conteúdo gravado. Quem me acompanha lá no Instagram já tá sabendo, eu falei pra vocês que eu tô numa pegada muito doida, tá numa semana, algumas semanas aí numa correria muito grande por conta de mudança, por conta de várias coisas que aconteceram no meu dia a dia. E assim, tá impossível de eu conseguir parar para gravar as lives, então eu tô fazendo um formato diferente durante algumas semanas aí para não deixar vocês na mão sem nenhum conteúdo. Então eu vou soltar alguns vídeos gravados durante as próximas semanas e assim que tudo se estabelecer de novo e eu conseguir retomar com as lives, eu vou avisar vocês aqui, porque sim, as lives vão voltar. Então, nas próximas semanas, conteúdo gravado e já vamos começar agora. Nessa primeira semana, nesse primeiro vídeo, eu vou dar para vocês aqui 10 dicas, 10 truques que vocês podem utilizar no Elementor para que vocês consigam aí ter um pouco mais de agilidade, ter um pouquinho mais aí de diferencial, algumas coisinhas interessantes que vocês podem aplicar nos projetos de vocês e talvez conseguir tirar uns resultados mais diferenciados, beleza? Bom, algumas dessas dicas, alguns desses truques aqui se aplicam somente na versão Pro do Elementor, então é interessante que você tenha ou o Pro Elements ou a versão Pro oficial instalada. E algumas dessas dicas, alguns desses truques, eles podem se aplicar ou a versão com seções, né, a utilização lá de desenvolvimento com seções e colunas, ou então apenas o desenvolvimento com os containers, né? Então você vai ter que mudar lá a configuração para os containers. Mas ao longo da explicação aqui eu vou deixando avisado, né, que essa dica ela se aplica mais para o pago, mais para o free, ou então mais para os sections, ou então mais para os containers, e aí você consegue identificar e consegue aplicar. E quando eu não falar nada, é porque muito provavelmente você vai conseguir encontrar ele independente da sua configuração, beleza? Então vamos lá. Primeira dica que eu quero dar para vocês aqui. Faz muito tempo que eu não utilizo isso, mas eu acho um recurso bem interessante e existem alguns clientes que pedem para que você faça, que são os recursos de animação de entrada dos conteúdos. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a tela. Bom, só para a gente deixar tudo bem acertado, tudo bem explicado, né? Eu estou utilizando aqui, nesse momento, no dia 2 de março de 2023, a versão 3.11 do Elementor Free e a versão 3.11.3, né? 3.11.2 do Free e 3.11.3 do Elementor Pro. Então, se a sua versão estiver diferente disso, pode ser que algum recurso aqui ou ele não apareça, ou então você tenha que encontrar ele em algum lugarzinho diferente ali, caso tenha sido movido de lugar, tá? O que é muito difícil. Mas então fica atento aí na sua versão e aí, se for necessário, atualiza ela para você garantir que vai funcionar tudo certinho. Bom, então vamos lá. Primeiro recurso, que é o recurso de animação de entrada. As animações de entrada elas valem tanto para o Pro quanto para o Free, então podem ficar tranquilos com relação a isso, tá? Essa minha página aqui é o seguinte, ó, se eu abrir ela em uma nova guia aqui, reparem que quando ela carrega, todos os elementos já aparecem ali sem nenhum efeito de transição, sem nenhum efeito de entrada, beleza? Existem alguns clientes, alguns designers que pedem para você fazer algo nesse sentido, ó, que quando a página carregue, os elementos eles vão entrando, eles vão aparecendo gradativamente. Para isso você vai selecionar um elemento, um widget, e isso pode ser um widget, pode ser uma coluna, uma seção, um container, todos eles vão receber essa propriedade, tá? E você vai vir aqui na guia avançado e você vai localizar essa guia aqui, ó, efeitos de movimento. E aí, algumas dessas opções podem aparecer ou não, se você estiver utilizando ou não o Elementor Pro. Algumas delas são habilitadas apenas para o Pro. Mas a animação de entrada, ela é liberada para o Elementor Free também, então não se preocupe com isso, tá? Então você vai vir aqui, ó, em animação de entrada, como o próprio nome já diz, quando carrega, quando ele vai entrar na tela, ele vai executar essa animação. Então, por exemplo, eu posso colocar para que este vídeo aqui, ele apareça vindo da direita. Eu particularmente não gosto muito de utilizar esse fading right, o fading right, eu não sei se tem um slide, ó, sliding right, porque ele vem da direita e o fato dele vir da direita pode causar um scroll lateral aqui na tua página, então eu ficaria com um pouco de receio de utilizar ele. No entanto, você pode corrigir utilizando, né, você pode eliminar esse scroll lateral utilizando aquele código que eu já passei em lives passadas para vocês, que é bem simplesinho, ó. Você vem aqui na guia avançado da página, né, vem na engrenagem, guia avançado e coloca isso aqui no CSS personalizado. Body, HTML, overflow x hidden, que aí ele vai esconder o conteúdo que transborda da tua página e esse scroll lateral ele não vai acontecer, porque aqui embaixo, se você voltar um pouquinho
no vídeo você vai perceber que aparecia uma barrinha aqui na hora que o elemento estava entrando, né, na hora que eu estava testando aqui a animação. Então agora ele já não vai mais aparecer. Mas tem gente que não sabe fazer esse código, não gosta de fazer ele, então eu evitaria o right. No entanto, o fade in left ou o slide in left funcionam perfeitamente bem. Então, esse efeito que você acabou de ver do vídeo entrando, ele vai acontecer assim que a página for carregada. Então, eu vou deixar somente nesse vídeo para você perceber. Ó. Vou voltar aqui e vou recarregar essa página. E agora o vídeo ele entra assim que a página termina de carregar. Então, ó, todos os componentes aparecem já logo de cara e esse vídeo aqui ele entra logo em seguida. E aí você pode aplicar isso para todos os outros elementos ou apenas para os elementos que você quiser causar esse efeito, né? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, fade in left para todos eles. Então, venho sempre aqui em efeito de movimento, fade in left. Eu gosto bastante do left, que ele vem sempre da esquerda, que é o primeiro local de visão, né? O primeiro local que a gente olha, né, intuitivamente. Então, eu coloco aqui todos eles no fade in left. E aí o resultado é esse aqui, ó. Vou deixar somente o texto já carregado, ó. Terminou ali de atualizar. Vou recarregar a página e agora todos eles entram dessa forma, perfeito? E aí uma outra coisa que você pode fazer é o seguinte, você pode colocar um atraso na animação. Esse atraso não é de uma para a outra, tá? É com relação ao tempo de carregamento da página. Então a página carregou, ele vai dar esse delay, esse atraso e vai jogar aquele ali. Então, por exemplo, se eu quiser que esse primeiro entre, depois espera um tempinho, o segundo entra, um tempinho, o terceiro entra, eu não posso colocar, por exemplo, 1000 milissegundos, né? Porque aqui é em milissegundos, então 1000 milissegundos é igual a 1 segundo. Eu não posso colocar 1000 milissegundos para esse, 1000 milissegundos para o segundo e 1000 milissegundos para o terceiro. Por quê? Senão o que vai acontecer é isso aqui, ó. Vou atualizar e recarregar e vocês vão ver. Reparem que eu não coloquei o atraso no primeiro vídeo, né? Então, ó, vou recarregar a página e olha o que acontece. Apareceu o primeiro, um segundo, apareceram os outros três. Ele não apareceu o primeiro, segundo e o terceiro vídeo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui e falar, eu quero que demore um segundo de cada um, de um para o outro. Então, eu coloco um atraso de 1000 milissegundos no primeiro. No segundo, eu vou colocar um atraso de 2000 milissegundos, ou seja, 2 segundos. E no terceiro, um atraso de 3000 milissegundos. Aí aparece o primeiro, aguarda um segundo, aparece o segundo, aguarda mais um segundo e aparece o terceiro. Aí sim eu tenho esse efeito cascata, né, de aparecer um, esperar para aparecer o outro. Ó. Vou recarregar. Agora sim, primeiro, segundo, terceiro e o quarto. Aí ele aparece de um em um. Um segundo é tempo demais, então eu recomendo que você coloque isso aqui com um tempo um pouquinho menor para dar um efeito um pouco mais contínuo. Mas aqui, como é uma explicação, eu deixei de 1 segundo para cada um, de um para o outro, para ficar uma coisa um pouco mais perceptível. Fechado? Então, animações de entrada. Isso aqui vale tanto para o Elementor Free quanto para o Elementor Pro e vale tanto para sections e columns quanto para os containers. Beleza? Essa é a primeira dica. Agora, a segunda dica, ela é uma dica muito bacana. Eu vou adicionar uma nova section aqui, só para ficar uma coisa um pouquinho mais interessante. Eu vou colocar ela numa altura mínima para ficar tela cheia. Então aqui, beleza. Sabe quando você entra naqueles sites em que normalmente agências ou então empresas que são mais inovadoras utilizam, que elas colocam um texto principal falando o que elas fazem e como elas atendem diversas necessidades, a última palavra ou as últimas palavras elas ficam mudando. Então, por exemplo, uma agência focada em marketing de conteúdo, marketing de conversão, marketing de permissão, e a última palavra ela fica mudando. Então, aquilo ali é chamado de texto rotativo, ele fica rotacionando, ele fica mudando, né? Ou tem gente que chama também de texto randômico e assim por diante. Mas aquilo ali é feito facilmente aqui dentro do Elementor com um dos widgets que já vem por padrão no Elementor. Só que esse aqui é apenas no Elementor Pro, beleza? Então, se você estiver utilizando o Pro Elements ou o Elementor Pro, vai aparecer aqui. Se não, você vai precisar utilizar algum outro plugin que tenha um widget de texto rotativo, como, se eu não me engano, o Essential
o Essential Elementor, não, Essential Widgets, não lembro agora, mas acho que é o Essential Add-on, isso, Essential Add-ons, eu acho que é ele que tem um widget de texto rotativo, mas se não tiver, você tem que dar uma pesquisadinha em alguns outros plugins que vão adicionar ele, mas para o Elementor Pro, ele já vem aqui por padrão, beleza? Então, esse widget ele vai estar aqui como título animado, se não me falha a memória. Título aqui, ó, manchete animado, ou animated headline, se o seu tiver em inglês, alguma coisa assim, ó. Mas é este carinha aqui, ó. Então eu posso vir, colocar ele aqui e inicialmente ele vem dessa forma com uma animação de destaque. Muita gente utiliza isso aqui para quê? Para destacar uma palavra ou então para fazer aquele efeito de um preço antigo, né? Ah, é de tanto e aí risca o valor, portanto, e aí coloca um novo valor embaixo. Mas algumas pessoas não sabem que você pode mudar esse estilo destacado para estilo rotativo. E aí o que acontece é isso, ó. Ele tem uma série de palavras, uma lista de palavras que você pode colocar aqui para que ele fique alternando. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, ó, crie landing pages profissionais para empresas, indústrias, negócios digitais, lançamentos, prestadores de serviço. Algumas palavras mais longas, né, com 2 palavras ali, mas o efeito, ó, ele vai ser o mesmo. Crie landing pages profissionais para indústrias. Vou até diminuir um pouco o tempo aqui para vocês conseguirem ver melhor. Ó. Vou deixar 1 segundo entre uma palavra e a outra. E aí, beleza. Ó. Crie landing pages profissionais para indústrias. Faltou até um acento ali, mas deixa, né? Negócios digitais. E aí ele muda. Ó. Ele muda a palavra, ele apaga ela e escreve uma nova. Então é uma animação, inclusive, né, onde ele apaga e escreve a outra. Então isso aqui é bem interessante para páginas que você quer deixar logo de cara, por exemplo, o header, né, a primeira dobra, um pouco mais dinâmica, um pouco mais intuitiva. Isso aqui pode te ajudar muito. E ele tem todas as propriedades que um widget de título teria também. Então eu posso vir aqui, ó, mudar o alinhamento. Então eu poderia tranquilamente, ó, colocar 2 colunas, deixar isso aqui somente do lado esquerdo, e eu posso também, ó, trabalhar, opa, selecionei a coluna, né, selecionei errado, posso trabalhar aqui, ó, com a tipografia, então eu posso mudar, posso colocar qualquer tipografia que eu quiser, ó, posso aumentar o tamanho do texto, posso diminuir o peso para deixar uma paradinha um pouquinho mais interessante, podemos mudar a cor dele. Você consegue mudar a cor somente do texto animado. Claro que eu recomendo que você deixe igual ao do restante do texto, para não ficar um negócio muito esquisito. A mesma coisa vale para a tipografia, tá? Eu não recomendo que você deixe uma tipografia diferente, porque senão vai ficar meio esquisito. A não ser que seja muito bem pensado com a identidade visual do seu cliente, né? Mas então eu recomendo que você deixe uma parada muito parecida, ó. E aí você tem um resultado bem interessante, bem legal. Pode mudar também, ó, a cor da seleção, repara que ele muda ali na hora que vai selecionar o texto para apagar, e a cor do texto quando selecionado, tá? Então você tem aqui uma estilização muito detalhada para esse widget que pode te dar um resultado muito legal. E claro, você também pode utilizar ele do jeito que as pessoas normalmente utilizam aqui, né? Ah, coloca aqui 1199, opa, coloquei um 4 no lugar do cifrão, né? 1199, e aí você coloca para colocar um X, ó. E aí então não é mais 1199, aí você coloca o preço embaixo com um outro título, com um texto, do jeito que você preferir, mas aí você coloca o preço atualizado, beleza? Então, texto rotativo também é uma dica muito bacana para que você possa utilizar aí nos teus projetos. Agora, uma outra dica que pode ser bastante útil, caso você esteja utilizando tanto o Elementor Free quanto o Elementor Pro, mas você esteja utilizando ainda no layout, no desenvolvimento, na estrutura de seções e colunas. Isso aqui não vale pro container, porque o container já está com isso resolvido, você já consegue trabalhar com isso de maneira tranquila. Que é o seguinte, você colocar seções internas dentro de seções internas. Por exemplo, ó, aqui eu tenho uma seção interna, ou melhor, né, a seção principal, que é essa daqui, uma seção interna, e essa seção interna conta com 2 colunas.
E se porventura eu quisesse colocar 2 blocos de coluna dentro desta coluna aqui? O que lá nos containers a gente consegue fazer tranquilamente. Tu coloca um container e você coloca quantos containers você quiser dentro, né? Aqui não, você não consegue colocar colunas dentro de colunas. Você consegue apenas colocar uma seção interna e acabou. Se você vier aqui, pegar uma seção interna e tentar jogar dentro dessa coluna, dentro dessa seção interna, não vai rolar, não vai funcionar. Então, tem um macete, tem um truquezinho aqui. Esse literalmente é um truque, é um macetezinho que você utiliza para conseguir fazer isso, tá? Colocar seções internas dentro de seções internas. Então vamos imaginar que aqui eu quisesse dividir em 2 ou 3 ou 4, quantas colunas eu quiser dentro desta coluna aqui apenas. O que eu teria que fazer? Eu vou pegar uma seção interna e eu vou jogar ela aqui, ok? Isso funciona para algumas versões do Elementor, tá? Dependendo da sua versão, observa a sua versão aqui, pode ser que isso não funcione. Aí eu vou ensinar um outro jeito que também funciona, mas que eu acho ele mais chatinho, mais difícil de utilizar, tá? Você vai fazer o seguinte, ó, você vai jogar uma seção interna aqui dentro, da onde você quiser, você vai clicar com o botão direito, copiar essa seção interna e você vai fechar. Você vai copiar a seção interna. Aí você pode excluir ela, fechar ela. Dentro da coluna, você clica com o botão direito, colar, e pronto, a seção interna vem aqui para dentro. No entanto, isso aqui, e você pode ir repetindo, ó, quantas vezes você precisar, dentro de quantas colunas você precisar e você quiser. No entanto, isso aqui não funciona em algumas versões, em algumas atualizações do Elementor. Eu já peguei alguns Elementors de cliente que não estavam funcionando desse jeito aqui. Aí tem um outro macete que, como eu disse, eu particularmente não gosto, eu acho ele muito chato de utilizar. Como que vai funcionar? Eu vou até explicar aqui nesse layout que já está pronto, mas vocês vão ver que o negócio é bem chatinho mesmo. Eu recomendo que você crie uma seção nova, tá? Você cria uma seção nova aqui, porque senão você vai se embananar todo. O que você vai fazer? Essa seção nova aqui, ela é composta por uma única coluna, perfeito? O que você vai fazer? Você vai jogar uma seção interna aqui dentro e você não vai copiar a seção interna, porque não vai estar funcionando. Você testa desse primeiro jeito primeiro, porque eu acho ele muito mais fácil. Se não funcionar, você vai fazer o seguinte, você vai fazer isso que eu acabei de fazer. Criar uma nova seção, jogar uma seção interna dentro e você vai copiar a coluna da seção principal. A coluna, não é a seção. Então você vai vir aqui, nesse quadradinho, vai copiar e aí você vai vir aqui nessa coluna e você vai colar. Só que o que acontece? Quando você cola uma coluna em cima de uma coluna, ele não joga para dentro da coluna, que é o que a gente gostaria que acontecesse. Ele joga o quê? Do lado. Então ele vai criar uma coluna aqui do lado. O que você vai ter que fazer? Pegar todo esse conteúdo e migrar para cá. Então eu acho isso aqui muito mais chato do que dessa outra forma que eu mostrei, que eu acho muito mais prática. Você joga uma seção interna dentro de qualquer lugar, copia somente ela e joga ela dentro da coluna que você quer. Mil vezes mais prático, tá? Mas se não estiver funcionando desse jeito, tenta essa segunda maneira, que aí eu acredito que vai rolar, beleza? Se você estiver utilizando container, isso aqui não precisa se preocupar, porque ele já vai permitir que você jogue containers dentro de outros containers ilimitadamente, fechou? Beleza. Agora, uma outra dica que eu já utilizo, já falei outras vezes nas lives, mas eu gostaria de deixar registrado aqui em um vídeo de dicas, que é aquele navegador lateral, que você consegue acompanhar todos os seus widgets, você consegue visualizar tudo que tem dentro da sua página. Aquilo ali ajuda muito e otimiza o nosso trampo muitas vezes, tá? Aquilo ali, ele não vem habilitado por padrão no Elementor quando você instala. Para você habilitar aquilo ali, você tem que vir aqui, ó, no cantinho inferior e selecionar navegador, ou pelo atalho Ctrl I, ou se você estiver utilizando o Mac, Command I. E aí ele vai habilitar o navegador, que normalmente ele vem assim, ó, um navegadorzinho flutuante. O meu já veio grudadinho porque já era a configuração do meu WordPress. Mas ele vem assim, ó, flutuante. Para você grudar ele aqui no cantinho, basta você clicar no título dele aqui, ó, na barrinha de título, e arrastar ele para o canto até ele destacar essa barra azul aqui no canto, ó. Você solta e ele fica fixo. Aí você pode ajustar o tamanho dele, clicando no cantinho e arrastando, e eu geralmente gosto de deixar ele fininho para eu conseguir ter visualização da minha página completa do meu conteúdo, beleza? Então esse navegador lateral aqui, o bicho é da hora demais, ele ajuda muito. Agora, pessoal, o que a gente vai ver? A gente vai ver como que nós podemos capturar cores de imagens ou até mesmo de outros elementos dentro da nossa página, beleza? Como que você vai utilizar isso? Em quais situações você vai utilizar isso? Eu vou inserir uma imagem qualquer aqui dentro, só para utilizar ela de exemplo, para ter umas variações de cores interessantes aqui, tá?
Aqui, ó, como por exemplo essa imagem deste notebook. Ó. Eu tenho várias cores aqui nessa imagem desse notebook. Vamos supor que você tenha gostado muito dessa tonalidade de roxo, você queria pegar uma cor muito semelhante a essa, mas você está com dificuldade de acertar o tom, por exemplo, para esse título aqui, quando você vem no Color Picker e fica procurando. Pô, eu não estou conseguindo encontrar aqui e tal. O que você pode fazer? Com essa imagem aqui, você vai fazer esse mesmo procedimento de seleção de cor no seu título ou em qualquer outro elemento que você vai utilizar a cor, seção, cor de fundo, para texto, cor de texto, para ícone, o que você precisar. Você vai vir aqui no seletor de cores, no Color Picker, vai clicar e você vai clicar ó, nesse conta-gotas, amostra de cor. Quando você clica, o seu mouse, ó, ele vira, que o meu aqui às vezes ele dá uma bugadinha, ele não fica aparecendo, mas ele vira um conta-gotas. O que você vai fazer? Você vai vir nessa imagem, vai clicar em cima dela. Opa, o meu deu uma bugadinha aqui. Olha lá, você vai clicar em cima dela e ele vai aparecer para você uma paleta de cores que ele conseguiu identificar dessa imagem. Então, clica no seletor de cores, clica no conta-gotas e clica na imagem que você quer. Ele vai mapear as cores predominantes, é claro que ele não traz todas, senão ele traria um guia gigantesco aqui de cores, mas ele pega as cores que aparecem em maior destaque e aí você pode escolher uma delas e aplicar aqui para o seu texto. Por exemplo, gostei muito desse tom de roxo aqui, ó, que não é nem o mais escurão, mas também não é esse mais clarinho aqui puxado para o azul. Clica nele e pronto, você tem a seleção de cor exata. E isso também vale para outros elementos. Por exemplo, aqui nesse vídeo eu setei, né, eu defini a cor do play aqui, né, do botãozinho de play com esse azul. Puta, eu não lembro o hexadecimal, eu não quero ir lá e copiar o hexadecimal. Você pode fazer a mesma coisa. Você vem aqui, clica no seletor de cores, clica no conta-gotas, clica neste elemento e ele vai mostrar para você todas as cores que foram utilizadas na configuração. Aqui no meu caso ele só mostrou esse azul porque não tem mais nada configurado de cor, ó. Só tem esse azulzinho aqui mesmo do player, né? Do playzinho ali do botão. Não tem mais nada. Mas se tivessem outras cores configuradas, é que aqui nessa página não tem nada, mas se tivessem outras cores configuradas, como cor de destaque, cor de hover e etc., ele mostraria todas as cores para que a gente pudesse selecionar a cor que nós desejássemos, certo? Então esse conta-gotas aqui, que é a amostra de cor, também é uma dica muito legal que você pode utilizar e isso agiliza muito o teu trampo para você não ficar perdido caçando cor hexadecimal, né? O hexadecimal das cores, beleza? Outra coisa que é muito interessante de se fazer, que eu vejo muitas pessoas fazendo nas páginas e que geralmente a galera não faz a mínima ideia de como fazer, é colocar um divisorzinho ou um conector vertical. O Elementor, isso vale tanto para o Free quanto para o Pro, ele tem este widget que é o divisor, que ele traz para a gente uma linha divisória horizontal. Essa linha ela é bem bacana, porque ela é bem versátil. Você pode definir aqui ó, a largura dela, o quanto que ela vai ser grande ou pequena, você pode definir aqui o alinhamento, você pode colocar um estilo nessa linha divisória, como por exemplo um pontilhado, ó, que ali ela está bem fininha, não dá para perceber, mas é um pontilhadinho, tracejado. Você consegue fazer uma paradinha bem legal para esse divisor. Só que ele tem um pequeno, entre aspas, problema. Ele é horizontal. Então se você quiser fazer ele na vertical, em pezinho, cara, não tem como. E não tem um divisor vertical. Se você pesquisar aqui por vertical, por exemplo, ó, você não vai encontrar absolutamente nada. E aí, claro, você pode instalar plugins, add-ons do Elementor que talvez tragam isso, mas, cara, você está colocando uma coisa a mais, você está pesando cada vez mais o seu WordPress. Então tem um truque muito bacana que você pode fazer utilizando a seção transformar, que essa daqui eu realmente não me recordo se ela tem no Elementor Free, mas eu tenho 99,9% de certeza que tem, tá bom? Mas se não tiver no Elementor Free, você pode utilizar o Happy Add-ons, que eu já recomendei diversas vezes para vocês instalarem, e ele tem o CSS Transform, que acaba dando na mesma, tá? E eu vou inclusive mostrar os dois, e eu vou falar por que eu prefiro o CSS Transform do Happy Add-ons, tá? Mas os dois vão funcionar do mesmo jeito. Então o que você vai fazer? Você vai definir aqui o tamanho que você quiser nele, e você pode ajustar isso aqui depois. E aí você vai vir aqui na guia avançado desse divisor, e você vai vir na guia transformar. E você vai selecionar a opção rotacionar, e você vai colocar uma rotação de 90 graus. Pronto, temos o nosso divisor ou o nosso conector
vertical. Olha lá. E aí você pode definir a largura, você pode definir o peso dele, para ele ficar um pouco mais grossinho, um pouco mais visível, você pode definir a cor dele, e aí você consegue trabalhar com bastante tranquilidade. Você pode aumentar o espaçamento para deixar mais longe, mais próximo dos outros itens, e por aí vai. E aí então a gente tem o nosso divisor vertical, beleza? Bom, eu falei que eu prefiro utilizar o CSS Transform, e agora vocês vão entender o porquê. Porque quando eu aumento a largura deste item, reparem que ele não mexe no restante dos itens, tá? Ele não mexe no restante dos itens, ele não mexe na realidade no tamanho do widget, ele só mexe no tamanho do item que está dentro, né, do desenho do nosso separador. Então o que eu gosto de fazer? Eu gosto de vir aqui e não utilizar o transformar do Elementor, mas sim utilizar o CSS Transform do Happy Add-ons, que também tem uma função de rotacionar, só que ela está em inglês, né? Ela está aqui Rotate, e aí ele tem três opções, Rotate X, Rotate Y e Rotate Z. Neste caso, nós vamos utilizar o Rotate Z. E aí, olha só o que ele faz, ele gira tudo, inclusive a estrutura do meu widget. E aí é onde entra a sacada. Eu venho aqui, falo que este meu widget ele vai ter aqui no layout uma largura em linha, isso aqui é uma sacadinha, tá, galera? E aqui na coluna que engloba esses elementos, eu coloco o alinhamento horizontal centralizar, e aí ele fica aqui, tá? Aí o meu widget ele fica aqui. Agora o que eu faço? Aí eu consigo ter uma noção melhor do que ele está alcançando, né? Quando eu mexo na largura, eu tenho uma visualização do widget por completo. Os outros elementos, eles continuam não se mexendo, porque eles não vão se mexer mesmo, porque esse widget ele é horizontal. O fato de eu ter rotacionado ele é apenas a visualização e não a sua área. Então, infelizmente, ele não vai movimentar esses outros aqui. Nesse caso, eu tenho que acompanhar tanto o espaçamento quanto a largura dele. Mas só que você já tem uma visualização mais limpa. Se eu deixo com o transformar, ele fica, inclusive, é uma coisa que eu detesto que acontece. Vou colocar aqui o transformar novamente com rotacionar e vou voltar ele do jeitinho que ele era, no padrão. E aqui eu vou tirar o padrão. Vamos voltar aqui a largura que ele estava, olha lá. Deixa eu resetar aqui primeiro, calma. Redefinir estilo. E aqui também, para a gente fazer ele bonitinho. Transformar, rotacionar, 90. Olha lá, ele fica desse jeito, e eu não, uma coisa que eu detesto, vamos definir aqui a largura dele de novo. Centralizado. Uma coisa que eu detesto é que o desenho dele fica sobressaindo, ele fica transbordando a estrutura do widget, porque eu não consigo ter uma noção legal de onde que ele está. Então eu posso deixar ele muito grande, se eu errar, por exemplo, e aí isso aqui pode virar uma linha que está passando por cima dos outros elementos, está passando por cima dos outros elementos, e eu não consigo identificar de onde que ela está vindo, né? Então fica meio esquisito. E outra coisa, quando eu vou dar manutenção nisso aqui, se eu passar o mouse aqui em cima, dessa linha e eu tentar editar o botão, ela não vai, eu estou editando o botão, eu estou editando a linha, quando eu clico, ele está editando o divisor. Então fica meio até complicado de eu dar manutenção em outros elementos. Eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado nisso, então eu não gosto. Eu prefiro rotacionar por completo, mudar o tamanho dele, que é um pouquinho mais difícil, mas pelo menos eu tenho uma visualização do que está acontecendo exatamente, tá? Então eu acho que é muito mais interessante. Mas, como eu falei um pouquinho antes, as duas coisas funcionam. Tanto a CSS Transform do Happy Add-ons, quanto a opção transformar nativa do Elementor. Não estou falando para você não utilizar uma nem a outra, mas eu estou mostrando aqui os prós e contras, o que eu prefiro e o que eu não prefiro das duas. Fechou? Então, o nosso divisor vertical. Isso aqui já foi falado em algumas outras lives, mas eu sempre gosto de ressaltar com vocês. Existem algumas necessidades de você colocar botões ou links que direcionam o usuário para uma seção dentro da mesma página. E agora eu quero mostrar para vocês como que você faz isso. Clicar nesse botão e ao invés dele jogar para outra página, ele descer a pessoa, por exemplo, ele fazer com que a página desça até aqui na seção desse contador ou aqui na seção sobre o professor, independente de onde você quiser.
Isso aqui é feito em duas etapas. A primeira é o seguinte: quero clicar nesse botão e mandar a pessoa para a seção Conheça seu professor. Você vai vir aqui nessa seção e você vai vir aqui na guia avançado e definir um ID para essa seção. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, professor. E esse ID aqui, nós vamos utilizar ele aqui no botão. Normalmente as pessoas colocam um link aqui no botão. Para você direcionar a pessoa, o usuário, para uma seção dentro da mesma página, o que a gente coloca? A gente coloca o hashtag, que é uma espécie de ancoragem dentro da mesma página, e você coloca o ID da seção que você quer ancorar no clique desse botão. Então aqui, por exemplo, quando eu clicar nesse botão agora, ele me direciona aqui para baixo. Ficou um pedacinho da outra seção de cima, porque não tem mais nada para ele rolar na página. Então ele fica aparecendo um pedacinho aqui em cima ainda. Mas, se você direcionasse para qualquer outro lugar, ele traria bonitinho até o topo daquela seção. Ó, por exemplo, aqui no Elementor, ó, ele traz bonitinho, porque tem um gap aqui, tem um espaço aqui, então ele mostra certinho. Então, basta você fazer isso quantas vezes você quiser, em quantos lugares você quiser, com quantos botões você quiser. Então você pode, por exemplo, fazer isso também no seu menu. Você colocar as âncoras, os hashtags e os nomes das sessões, e você vai definindo os nomes das sessões para cada uma. Início, sobre, o evento, serviços, professor, e aí você vai colocando as âncoras e faz com que a sua página fique direcionando todos os cliques para as definidas sessões, beleza? Outra coisa muito interessante também, que alguns designers pedem, é o seguinte: aqui no Elementor, nós temos o modo responsivo, que vocês já devem conhecer, que quando a gente clica aqui, ele permite que a gente defina configurações específicas para cada tamanho de tela. Só que ele traz 3 tamanhos de tela padrão, que é o desktop, que são telas grandes, o tablet, que nem todo mundo mexe, e o celular. Só que ele não traz, por exemplo, 2 dimensões aqui, ou pelo menos uma dimensão que seria muito interessante, que é o quê? O celular deitado. E se você quiser definir algumas configurações para o celular deitado? Novamente, não é tão comum ser solicitado, mas é um plus, é um detalhe que você pode colocar no seu desenvolvimento, que você pode agregar um pouco mais no seu valor, agregar um pouco mais na tua entrega. Então, o que você faria se você quisesse definir algumas configurações, como que as sessões vão se comportar, por exemplo, para um celular deitado, ou para um tablet deitado, ou, o que é um pouquinho mais comum, para uma tela maior que o desktop, por exemplo, para uma tela Full HD, para uma tela Ultra K. Então, como que você vai definir essas configurações? Criando esses pontos de quebra, ou como é o nome técnico, breakpoint, que é a tradução de ponto de quebra, customizados, personalizados. Você vai adicionar pontos de quebras diferentes. Para você fazer isso, você precisa estar com o seu Elementor bem atualizado, e se não aparecer essa engrenagemzinha aqui, ou essa barrinha, o que você vai ter que fazer? Pode ser que o seu Elementor esteja desatualizado, e aí se você não quiser atualizar ele por questão de segurança ou insegurança, você vai fazer o seguinte: você vai vir aqui no painel do seu WordPress, você vai vir em Elementor, configurações, você vai vir aqui em recursos, e aí você vai procurar por esta opção aqui, ó, pontos de quebra adicionais personalizados, que dependendo da versão do Elementor que você estiver utilizando, ela vai estar aqui em cima em recursos experimentais ainda, tá? O fato é que você vai ter que ativar ela. Aqui, nessa versão do Elementor que eu estou utilizando, ela já vem ativa por padrão, porque ela já foi testada, aprovada e ela já está estável. Então ela vem por padrão ativada, beleza? Então você tem que ter essa barrinha aparecendo quando você clica no modo responsivo, e aí você vai clicar nessa engrenagem, ok? Deixa eu atualizar aqui a página, porque ele vai pedir para eu recarregar. Você vai clicar aqui nessa engrenagemzinha, e ele vai trazer para você aqui, ó, os pontos de quebra, onde ele traz o celular e o tablet, e o desktop já é um padrão dele, beleza? Você vai fazer o seguinte: você vai clicar aqui e você vai selecionar. Eu quero o celular extra, que é o celular deitado. Eu quero o widescreen, que são telas bem maiores. E aí ele vai mostrando para você aqui os pontos de quebra que ele vai adicionar. E ainda, além disso, você pode definir os pixels da largura da tela se você quiser deixar mais customizado ainda. O que eu não recomendo se você não souber exatamente o que você está fazendo, porque senão você vai fazer caca no seu Elementor, beleza? Definiu aqui os pontos de quebra que você quer ativar, você clica em atualizar. Ele vai falar para recarregar o editor do Elementor, para ele poder adicionar aqui em cima. Você tem que estar com sua página salva, senão você pode perder o que você estava fazendo. E aí você vai clicar em recarregar agora. E aí pronto, ele vai habilitar para a gente os pontos de quebra novos
aqui em cima, de acordo com o que você configurou. Ó, cliquei no modo responsivo, já aparecem aqui, ó. Widescreen, são as telas bem grandes, as telas mais esticadas. O desktop, que é o tradicional. O tablet, o celular, que é o que já estava. E aqui apareceu também o celular extra, que seria um celular ou deitado ou aqueles celulares que tem uma tela um pouquinho, né, maior, esses folds de agora, né? Então você consegue ter uma visualização mais ou menos de como que sua página ficaria e você consegue trabalhar com as definições para cada elemento, para cada seção, de acordo com esses novos breakpoints, beleza? Basta clicar, selecionar e trabalhar com eles da forma que você achar mais interessante, beleza? Então os breakpoints customizados, personalizados. Agora, eu quero mostrar para vocês algumas dicas de coisas que podem ser aplicadas tanto nas seções quanto nos containers, só que aí a gente vai alternar de um para o outro, tá? Para você habilitar ou para você alternar entre seção e container, você volta novamente aqui no Elementor Configurações e você vai ter que modificar esta opção aqui, ó, Flexbox Container. O meu, hoje, na data de 2 de março, ele está inativo por padrão porque ainda não está estável, ainda está em fase de testes. Mas isso aqui, com o passar dos dias, com o passar do tempo, pode ser que vá lá para baixo e já venha ativado por padrão. Então, nesse momento, eu estou utilizando o modo de desenvolvimento em seções e colunas, que é esse lance aqui de seção, seção interna. Mas também existe o estilo de desenvolvimento em containers, beleza? Que já é um dos mais utilizados na atualidade. Então, logo, logo ele deve entrar como padrão. Mas beleza, vamos lá. Qual que é a primeira dica? Como que você pode colocar elementos lado a lado dentro de uma mesma coluna sem precisar colocar uma seção interna aqui dentro? Por exemplo, eu quero colocar 2 botões, fazer download e pular para a próxima aula, por exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou colocar 2 botões. Só que aí, por padrão, eles ficam assim, ó, um embaixo do outro, tá? É o normal, é o tradicional do Elementor. O que você vai fazer? Você vai fazer uma série de configurações aqui. Primeiro, você vai vir em cada um desses botões e você vai vir na guia avançado deles e a largura você vai colocar em linha, para que ele não fique ocupando, o widget não fique ocupando 100% do tamanho da coluna. Você vai vir no outro e vai fazer exatamente a mesma coisa. Eles vão ficar assim, grudadinhos. O que você vai fazer? Para eles não ficarem grudadinhos, você vem aqui em um deles e adiciona uma margem de, sei lá, 10, 15, 20 pixels, o que você achar que fica melhor, para ele afastar o outro botão, o outro elemento. Isso vale para todos os elementos, para texto, para ícone também, para que eles fiquem lado a lado um do outro aqui. E você pode também trabalhar com o posicionamento deles aqui na coluna, com o alinhamento horizontal. Por padrão, ela vem no início, então eles vêm alinhados aqui. Se eu quiser deixar eles no final, eu clico no final e eles vêm para cá. Se eu quiser deixar eles no meio, clico em centralizado. E eu posso também selecionar uma dessas outras, como espaçamento, onde fica um grudado aqui e outro no final. Espaçamento ao redor, que ele dá uma distribuída no espaço entre eles e deixa eles mais próximos aí do centro. E o espaçamento uniforme, que ele pega o espaço que tem sobrando, além deles, e divide exatamente entre antes, depois e no meio desses itens. E você pode tranquilamente colocar outros botões caso você queira. E você pode fazer a mesma ideia de configuração no ao redor, no espaçamento, no final, centralizar ou no início, que também é o padrão. E aí esses botões eles ficam bonitinhos aqui. No entanto, como eu já tinha falado, isso aqui no container é muito mais prático de se fazer. Como que você faz isso aqui no container? Vamos lá, deixa eu ativar os containers, vou salvar eles aqui e vou recarregar a edição da minha página. Então, beleza. Já ativei os containers, ó, tá ativo, estou recarregando o editor do Elementor. Isso aqui nos containers é muito mais fácil. Eu vou duplicar essa seção aqui e eu vou converter ela para containers. Na verdade, eu não precisava ter duplicado, mas tudo bem. Ó, tá azulzinho escuro, significa que eu estou utilizando containers. Ó, já mudou um pouquinho a visualização, não tem mais seção interna, né? Para eu fazer isso aqui no container é muito mais fácil. Basta eu vir aqui nesse container, ativar para que os itens fiquem em linha e ativar essa quebra. Por quê? Quando eles forem adicionados, isso por padrão, é que eu acabei de fazer uma conversão aqui, então eles ainda estão meio bugados, tá? Mas por padrão, os elementos eles vêm assim, ó, com largura de 100%. É o padrão deles no container. Aí, quando eu adicionar os botões, colocar eles aqui, ó, eles já vão ficar naturalmente um do lado do outro.
Aí basta eu ajustar aqui dentro do container como eu quero que eles sejam distribuídos, ó, que é o equivalente àquele alinhamento horizontal. Então eu tenho aqui início, centro, fim, espaçamento entre, ao redor e uniforme. E aí ele já trabalha com a diferenciação, com a distribuição desses botões. Então no container, isso aqui fica bem mais prático do que aqui na seção e coluna. Que na seção e coluna a gente tem que fazer lá a mudança dele para em linha, você tem que colocar eles um do lado do outro bonitinho, colocar margem. Aqui não, basta você definir o direcionamento da coluna, né, do container, o direcionamento do container para a linha horizontal e habilitar aqui o envolver, que aí você consegue deixar os itens com 100% e eles vão ficando, né, bonitinhos aqui um embaixo do outro e depois só os botões você deixa eles lado a lado, caso você queira, beleza? Então, elementos lado a lado, dessa forma você consegue fazer, tanto nas seções e colunas, que algumas pessoas não sabem como fazer, e aqui também no container, que já é meio que um dos comportamentos padrão que a galera tem preferido utilizar o container. E agora, por último, mas não menos importante, novamente vou voltar aqui para utilizar somente as colunas, para mostrar como que as propriedades aparecem, para não gerar confusão, e vou atualizar o nosso editor do Elementor. Como que você pode fazer para inverter a ordem dos elementos dentro da sua seção? Só que aqui nós temos um pequeno detalhe. As colunas e as seções internas, elas funcionam de uma forma e os containers funcionam de outra. Os containers de forma bem mais otimizada, tá? As seções e as colunas, elas dão um pouquinho mais de trabalho e elas nos deixam um pouco mais limitados. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, esses três elementos, esses três widgets, né, 2 títulos e um texto dentro dessa coluna. Se eu quisesse, por exemplo, inverter a ordem desses caras no mobile, que é uma das necessidades em alguns casos, eu não conseguiria. Se eu vier aqui, ó, na visualização do celular e clicar no widget de título ou de texto e vir na guia avançado, que é onde deveria aparecer a opção que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco no container, a opção ordem, ele não aparece. Eu não consigo ordenar isso aqui. O que eu posso fazer quando eu trabalho com seções e colunas? Eu consigo inverter a ordem das colunas, o que também é possível fazer no container de maneira muito fácil. Aqui nas seções e colunas, como que eu vou fazer? Eu vou vir na seção interna, que tem essas duas colunas, ó, dos 3 vídeos, e, aliás, né, a dos 2 vídeos aqui, e a dos títulos. Eu vou fazer o seguinte, eu clico nela, na seção interna, venho na guia avançado, venho em responsivo e falo que eu quero reverter as colunas no celular e no celular extra e no tablet, caso eu queira, e no widescreen. No desktop ele não permite, porque o desktop entende-se que é a visualização principal. Então a forma como você desenvolve aqui é a forma que ele vai ser exibido sem que você consiga alterar, ok? Você até consegue alterar no widescreen, que é a tela maior, mas no desktop não. Então aqui você consegue inverter a ordem da coluna. Então lá no celular vai o vídeo para cima e o título para baixo. Só que eu não consigo, por exemplo, inverter a ordem desses textos aqui. Nem sempre isso é comum, mas pode surgir a necessidade. Aqui você só consegue reverter as colunas. Já no container, as coisas mudam um pouquinho de figura. Vamos ativar ele novamente, vamos aqui no final e salvar a configuração. E vamos voltar aqui para o Elementor, tá? Agora eu vou novamente recarregar minha página e vou trabalhar com container, beleza? Então vamos aguardar ele carregar bonitinho aqui. E vamos duplicar novamente isso aqui, né? Converter para container. E ele já traz ela duplicadinha aqui embaixo para a gente. Então fechou. O que eu posso fazer aqui agora, ó? Eu posso vir na guia avançado e até mesmo no desktop eu consigo controlar isso aqui completamente. Eu posso vir aqui, por exemplo, ó, no meu widget de título e falar que esse widget de título, apesar dele ter sido colocado, e você consegue conferir a ordem de inserção deles aqui, ó. Apesar dele ter sido colocado primeiro, eu posso vir aqui na ordem e falar que eu quero que ele apareça terceiro. Aí ele vem aqui embaixo. Só que para isso eu recomendo que você manipule todos eles, mesmo que eles vão ficar na mesma ordem, tá? Então, por exemplo, esse aula 4 aqui, eu quero deixar ele como primeiro. Então eu venho aqui na guia avançado e coloco a ordem dele como 1. E depois aqui eu venho no texto e coloco a ordem dele como 2. Wesley, por que o texto foi para cima, sendo que esse aqui era o primeiro? Porque quando ele não está com a ordem definida, entende-se que ele é o primeiro.
tá? Entende que ele vai seguir a forma como ele foi inserido no Elementor. Então, por isso que eu falei, eu recomendo que você utilize a ordem nos 3. Então, vem aqui na ordem, coloca como personalizado e define a ordem de acordo com o que você quer. Fechou? Caso contrário, deixa no padrão, no desktop, que é o mais comum, tá bom? É o mais comum no desktop ele ficar do jeito que você inseriu. Afinal de contas, não faz muito sentido, né? Você inseriu ele e vai mudar a ordem? Porra, não faz sentido. Então, deixa ele do jeitinho que ele está aqui. Vá para o mobile e você vai fazer na ordem que você quer que ele seja exibido no mobile. Então aqui, por exemplo, 3, vou inverter de fato o título 2 e o texto de descrição 1. Pronto, ficou do jeitinho que eu gostaria. Tá show de bola. Outra coisa que você pode fazer também é o seguinte: se você quiser simplesmente inverter da forma que eu acabei de fazer, se você quiser manipular, o primeiro vai para o segundo, o terceiro vai para o primeiro e o segundo vai para o terceiro, faz isso aqui. Coloca uma ordem personalizada para cada um, porque é uma mudança geralzona. Agora, se você quer só inverter, primeiro vai para o último, o segundo vai para baixo e o terceiro vem para cima, você vai fazer o seguinte: você vai vir na coluna, que aí é mais fácil, tá? Ou no container, e você vai fazer o seguinte, ó. Aqui no layout, que é o mesmo daquele reverter colunas. Vale também para quando é container, apenas com containers dentro. Mas aqui eu vou fazer com todos os itens. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai colocar ele para ser exibido em coluna, que é assim, um embaixo do outro, reversa. E pronto, ele inverte bonitinho os 3 entre eles. Muito mais prático do que você ir lá e personalizar a coluna de todos eles. Imagina que você tem 10. Você teria que fazer, esse aqui vai para o primeiro, esse aqui vai para o segundo, esse aqui vai para o terceiro, esse aqui vai para o quarto. Então não, aqui você vem aqui, reverte e pronto. Agora, aquele caso que eu comentei, se você tem 10 itens e você quer reorganizar eles de forma completamente específica, não é a ordem, né, do último para o primeiro, não. O último vai para a quinta, o penúltimo vai para a segunda, o antepenúltimo vai para a primeira, é uma coisa completamente personalizada. Aí você utiliza a propriedade de ordem, que aí é muito, muito, muito mais interessante, beleza? Mas então aqui, para você inverter mesmo, basta você vir aqui em coluna reversa, ele já inverte todos eles de forma muito mais prática, beleza? Então, meus queridos, essas foram as 10 dicas que eu queria passar para vocês de Elementor para que vocês consigam aplicar nos seus projetos. E só dando uma recapitulada rápida, quais foram essas dicas? Não lembro se foi nessa ordem que eu falei, mas eu vou tentar falar na ordem. Animações de entrada, então aquelas animações para que você consiga colocar bonitinho ali os seus itens aparecendo individualmente, né? Então eles vão aparecendo um de cada vez, não fica aquela coisa já aparecendo de uma vez, né? Aquele já apareceu tudo, então vai tendo uma transição. Cuidado que aquilo pode influenciar na velocidade do teu site, tá? Da tua página, então aquilo ali use, mas use com bastante moderação. Depois nós falamos sobre o texto rotativo, então aquele texto que fica mudando as palavras, colocando uma seção dentro da outra seção, então seção interna dentro de seção interna. O navegador lateral, onde você consegue visualizar todos os itens que foram colocados dentro da tua página e movimentar eles ali também. Como utilizar a captura de cor, né, aquele seletorzinho de cor que você pode conseguir lá com o conta-gotas. O divisor vertical, onde você rotaciona o widget, né, de divisor e consegue ter um divisorzinho vertical. Os links dentro da mesma página, então aquela ancoragem, né, clicou no botão, rola para algum lugar ali dentro da tua página. Os breakpoints personalizados. Aí depois nós fomos para colocando os elementos lado a lado, que é muito comum para botões, né, colocar um botãozinho do lado do outro. E por fim, nós fomos para a inversão dos conteúdos, tanto do inverter as colunas no mobile, quanto a inversão e a reordenação dos widgets individualmente também. Meus queridos, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixe seu comentário aqui, não deixa de curtir esse vídeo, manda para alguém que pode ajudar, que esse vídeo pode ser útil. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque me ajuda bastante. E eu vou deixando vocês a par da situação de quando voltam as lives lá no meu Instagram. Se tiver alguma dúvida, manda lá para mim também no meu direct ou nas caixinhas de pergunta. E eu espero ver você aqui na semana que vem, que eu vou soltar mais um vídeo com mais conteúdos desse mesmo estilo aqui, beleza? Forte abraço, pessoal, e até semana que vem, se Deus quiser. Valeu, até mais!